Começamos o nosso Café em Brasília desta sexta falando sobre a saúde do presidente Lula. Lula que acabou sofrendo um acidente doméstico, uma queda em casa. O presidente Lula que inclusive reconheceu que foi um erro dele e que apesar de ter sido uma queda boba, digamos assim, ele precisa se cuidar porque acabou batendo a cabeça, o que acabou levando a um traumatismo craniano. O presidente Lula então cancelou a sua viagem que faria na segunda-feira para a Rússia para participar da 16ª Cúpula dos BRICS, que aconteceu de terça-feira dessa semana até quinta-feira. O presidente Lula não participou e nós, inclusive, repercutimos aqui no boletim da quinta-feira sobre a repercussão dessa não participação de Lula e o que seriam as consequências dessa ausência do presidente na cúpula dos BRICS. O presidente Lula acabou participando via videoconferência, fez aí uma videochamada, participou de uma das reuniões, falou sobre taxação de super ricos, uma tecla que o presidente Lula e que também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem batendo desde o início desse terceiro mandato do presidente, sobre a taxação dos super ricos e como isso pode ajudar, na verdade, a população mundial, ajudar aqui os países do sul global e também para melhorar essa questão da fome em todo o mundo. O presidente Lula bateu mais uma vez na tecla de que os países ricos precisam pagar aquele valor de 100 bilhões que já havia sido prometido para os países sul-globais, principalmente aqui para a Amazônia brasileira, e também que precisa ser doado mais dinheiro, principalmente para erradicar a fome nesses países aqui do sul global. O presidente Lula também fez uma ligação direta a Vladimir Putin. Os dois conversaram sobre isso, conversaram sobre a ausência dele. Putin que se mostrou ali, de acordo com a assessoria de Lula, bastante preocupado com a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula só deixou o Palácio da Alvorada na terça-feira para fazer novos exames no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Está tudo bem, de acordo com o médico dele, Dr. Calil, que vem falando desde o domingo sobre esse acidente do presidente Lula, explicou aí o caso do machucado, do ferimento, que ele acabou cortando também a parte de trás da cabeça e que houve um sangramento interno e que eles estão monitorando esse sangramento interno que, em tese, deve ser absorvido pelo próprio organismo. Então, o Lula que está bem, diz que está bem, mas que precisa aí desses cuidados. Então, ele que ficou durante a semana toda aqui em Brasília, iria viajar para São Paulo para participar da campanha de Boulos, ele iria fazer uma caminhada e às vésperas do segundo turno com Guilherme Boulos, não vai participar, não vai poder viajar nem para votar no segundo turno. O presidente Lula, que vota também lá em São Paulo, não vai poder viajar, preferiu então dar aí prioridade para a sua saúde, lembrando que Lula, por conta da idade, também não tem obrigação de votar nem no primeiro e nem no segundo turno. Essa incerteza, a gente voltando a falar agora dos BRICS, houve a incerteza, então, dos assuntos lá no BRICS. Quem estava lá representando o presidente Lula foi o chanceler Mauro Vieira, que tratou dos assuntos relacionados aí à pobreza mundial, ao clima e também sobre a introdução de novos países no bloco, principalmente no banco, que quem é presidente hoje é a ex-presidente Dilma Rousseff. Inclusive, houve aí a participação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que viajou até lá para tentar forçar a entrada do país nos BRICS, nesse bloco aí formado por países que estão em desenvolvimento. Bom, a gente sai um pouquinho do Palácio